passada nós falamos sobre a importância. Nós estamos falando sobre por que a palavra de Deus é tão importante, por que a gente bate nessa tecla. De todas as igrejas do Brasil, talvez seja a que mais bate nessa tecla de você precisar dessa palavra no seu coração, na sua vida. Semana passada falamos sobre a palavra como sendo o segredo do sucesso. E nós falamos sobre a palavra no nosso... revisão. Palavra no nosso coração, a palavra na nossa cabeça, a palavra nos nossos ouvidos, a palavra no nosso corpo. Eu espero que essa semana você viveu a palavra de Deus, e certamente você colocou um bocado de palavra para dentro da sua cabeça, né? Se você leu 1º e 2º Reis, se você memorizou, e parabéns por isso. Mas uma das coisas que nós vemos no livro de Efésios, vamos continuar falando sobre esse valor, por que é tão importante, por que Deus bate tanto nessa questão de nós termos essa palavra em nossa vida, nosso coração, nossa mente. E no livro de Efésios, capítulo 6, verso 10, Deus diz, avisando para você e para mim, finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, fortaleçam-se no seu forte poder. Agora ele vai falar como é que nós podemos ter esse poder de Deus em nossa vida. Mas ele diz, vistam toda a armadura de Deus para ficarem firmes contra as ciladas do diabo. O diabo quer a sua vida, quer os seus filhos, quer o seu dinheiro, quer o seu tempo, ele quer a sua eficiência, ele veio para matar, roubar e destruir. Agora veja só, verso 12, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os dominadores desse mundo, que são o quê? Dominadores desse mundo. Ele já disse que não são seres humanos, são o quê? São demônios e potestades, são anjos do mal, dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Hoje nós vamos falar sobre a palavra de Deus como 4 coisas importantes na vida de um soldado. Eu espero que ao ler 1º e 2º Reis, Deus abriu a sua mente ou lembrou você disso que esse versículo fala. Gente, existe uma batalha que está sendo travada, uma batalha verdadeira. Às vezes, de tanto vermos filmes, nós achamos que são fábulas, né? E a gente vê aqui as nossas encenações, achamos que são histórias e fábulas. O que Deus quer que você coloque na sua cabeça e que essa luta literalmente está sendo travada. Só porque você não vê, não significa que não está sendo travado. E Deus então mandou escrever nos 7 ou 8 lugares na Bíblia, de casos onde pessoas viram isso, onde Deus mandou a pessoa abrir os olhos para eles verem o que estava acontecendo, para poderem escrever, para passar para você para você ficar entendido no assunto. Deus queria que você entendesse esse assunto. E no livro de Reis, nós vimos que uma vez, né, quando o inimigo tinha cercado Dotã, a cidade de Dotã, que ficava perto da Samaria, porque queriam pegar o profeta Eliseu, e o servo dele começou a tremer, porque estavam rodeados de carruagens do inimigo, e Eliseu pediu para Deus abrir os olhos do seu assistente, né, o seu pastor em treinamento, o profeta em treinamento. Ele disse, abre os seus olhos para ele ver o que eu vejo. Ele abriu os olhos, e carruagens de fogo e cercando a cidade, e Eliseu disse, são muitos mais dos nossos do que os dos deles. Você entendeu? A Bíblia diz que Deus acampa os seus anjos ao redor daqueles que o seguem na hora que você dorme. Deus tem anjos hoje cercando as casas de pessoas aqui, estão cercando. Na época de Idi Amin, que ele matou milhares de pessoas na África, uma vez ele entrou numa perseguição para matar os crentes,
E quando chegou num certo lugar, ele estava matando todos os inimigos, né, do regime dele. Ele era de uma minoria e ele matou milhares. E ele estava numa campanha de morte, matando todo mundo. Ele às vezes parava todos os carros e metralhava indiscriminadamente. E chegou numa campanha dessa, ele ia com seu exército queimando, tocando fogo, matando, metralhando todo mundo. E chegou num lugar e ele pulou. E um soldado depois perguntou, anos depois, por que ele pulou aquela casa? Ele disse: tu é doido? Você não viu não? O domo de fogo por cima daquela casa? Quem entrasse ali ia morrer. Os anjos do Senhor. E adivinha quem estava lá dentro? Era uma igrejinha em oração, naquela hora, orando para Deus os proteger. Você entendeu? Deus quer que você entenda que há uma guerra que está sendo travada pela alma das pessoas. Deus fez o ser humano para ser a coisa mais preciosa para si. Ele fez você para ter um relacionamento. E sim, Ele não força você, mas Ele ainda te quer. E Satanás, ele quer destruir essa coisa tão importante que Deus fez. Ele não quer que Deus alcance o seu objetivo. Ele não quer que as pessoas se voltem para Deus. Deus amou de tal maneira o mundo que Ele veio e morreu por nós. Mas Satanás não quer que o mundo volte para Ele. Então Ele está travando essa guerra. E Ele usa de todas as artimanhas. E por isso nós temos que saber como nos preparar para a batalha. E tudo tem a ver com as Escrituras. Alguns anos atrás, eu e minha esposa, nós tínhamos 2 alunos. Um era um PhD da Holanda, na área de agronomia. Outro era um doutorando alemão em etologia. E a gente vinha orando para poder compartilhar o Evangelho. Eles eram nossos alunos de português. E eles então, um dia nós conseguimos convidar, fomos para um restaurante. Depois nós fizemos uma sobremesa na nossa casa, para tomar um café, uma sobremesa, para poder em casa conversar com eles. E a gente orando para Deus abrir a porta. A gente mal sentou lá em casa, numa rodinha, do lado de fora, no pátio de casa. E o agrônomo, o PhD, ele disse assim: Davi, eu sei que você é muito envolvido com negócio de igreja, fim de semana, esse negócio. O que você faz? Porta aberta. Meu irmão, eu entrei assim, metralhando, tá? Entrei e comecei em com Deus na primeira lição. E quando chegou na hora do apelo, na hora que eu ia encostar para fazer a pergunta, eu tinha um Doberman muito grande, muito bonito, e ele era bem calmo, era tranquilo, sentado ali do meu lado, deitado do meu lado. Na hora que eu fui fazer o apelo, esse Doberman levanta, todos os pelos dele levanta, e ele sai, ele roda, ele vai para o lado de fora da rodinha, e ele cerca de rabo para a gente, todo o tempo latindo, mas agressivamente, contra alguma coisa que queria entrar na roda. Você entendeu? Gente, o que Deus quer que você entenda, é que isso continua até hoje. Só porque nós não vemos, e nem quero ver, como eu falei para um que disse que tinha uma vida, eu digo, eu não quero ver, Deus já falou que tem, então eu vou acreditar. Já pensou, a gente vai andar assim, se a gente ver tudo o que está acontecendo aqui. Deus já disse, está acontecendo, faça o que eu mando e você vai ficar bem. E hoje nós queremos falar então sobre quatro elementos que todo soldado precisa ter para travar uma boa guerra. E nós vamos começar com a primeira aqui. Veja só, no verso capítulo 6, Efésios capítulo 6, verso 14. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. Cingindo-se com o cinto da verdade. Eu não tenho um cinto daquele, mas o cinto é parecido. O cinto que ele fala aqui é tipo aquele cinto quando o campeão, do boxe, não tem aquele cinto com aquele, é tipo um cinto desse aqui, só que na frente tem uma peça de bronze ou de ferro, que protege. E ele roda assim. E aqui na frente tem aquele bronze bem grande. Isso aqui, na verdade, aquilo foi estilizado na forma como era mesmo dos gladiadores, dos guerreiros, que cobria esse ferro e esse bronze, aqui era couro, e ou era couro muito grosso aqui, ou era de bronze, e protegia essa parte, que é uma parte mole do nosso corpo, muito fácil de ser penetrado com uma espada.
Então, quando Deus fala assim, cingindo o cinto da verdade, Ele está falando, Ele está usando justamente esse exemplo desse cinto que os soldados usavam para proteger essa parte muito frágil, muito fácil de ser penetrado pela espada, ou por uma lança, ou por uma flecha do inimigo. Você viu quando Acabe morreu, como foi? A flecha bateu numa parte que não estava protegida, entendeu? Então, Deus, tudo Ele coloca ali para o nosso entendimento. E veja só, interessante que Deus diz, cinja, de todos os lugares que Ele manda a gente proteger, Ele diz, proteja essa parte aqui, com o cinto da verdade. A verdade é a palavra de Deus. A tua palavra é verdade, Jesus disse, a tua palavra é verdade. Por que Ele escolhe isso aqui? Porque na cultura grega, como também na judaica, os sentimentos, a fonte dos sentimentos era considerado o estômago, tá? O estômago. Hoje nós dizemos meu coração, o meu coração por tigela, né? E que haja panela, né? Meu coração sente. Mas eles achavam que era aqui. Por quê? Porque na verdade quando você leva um susto, aonde é que você sente o frio? Aqui. Quando você está com muita raiva, aonde é que dói? Aqui também, né? Mas aí eu vou explicar por que esses dois lugares. Os dois, na verdade, são a mesma causa. Mas as emoções, elas reagem, elas têm uma reação aqui nessa parte do nosso estômago. Por quê? Por causa de um nervo chamado o nervo vago. Já ouviram falar do nervo vago? Né? Já disse tudo, é o nervo vagabundo, né? Ele vaga, porque ele assim, é enorme, é o maior nervo do seu corpo. Ele começa no límbico. Onde é o límbico? Eu já falei tantas vezes o límbico. Onde é o límbico? O límbico aqui, aqui dentro, aqui atrás, assim, dentro do meio do cérebro, tá? E é a parte que processa todas as nossas emoções. É o que eu sempre falo, a pessoa só começa a processar as suas decisões no córtex pré-frontal, que é racional, tá? Sistemático, depois de 24 anos. Antes disso, tudo é processado aqui no emocional, por isso que decisões tomadas são mal tomadas. Pessoas que escolhem uma pessoa para casar com 17 anos, né, quando tem 24 anos, às vezes odeia essa pessoa. Por quê? Porque essa pessoa jamais, logicamente essa pessoa não seria a pessoa. Mas aqui no emocional, eu sinto, mamãe, mas ele gosta de mim, eu gosto dele, mamãe. Entendeu como é a coisa? Mas mamãe, você vai quebrar a cara, meu filho. Mas eu sinto. Gente, quando a sua decisão é feita em cima de sentir, 99,9% das vezes você vai quebrar a cara. Eu sinto que é verdade, eu sinto que é o certo, gente. Deus diz, coloque o cinto da verdade. A verdade tem que proteger as suas emoções. As suas emoções são perigosas, elas te levam a tomar decisões erradas. Eu já falei algumas vezes aqui, em toda a minha vida eu já tive muitos carros, mas só teve um carro que eu senti que era vontade de Deus eu ter aquele carro. Eu senti, aqui, tudo, senti, aquele carro era Deus que estava me dando. Cara, foi o pior carro, aquele carro veio do inferno, tá? Eu peguei o carro e no terceiro dia já deu problema e não tinha cura, não tinha mecânico na cidade que pudesse resolver o problema. Era uma bomba aquele carro. Mas eu senti aqui que era um carro de Deus para mim, entendeu? Você talvez sente que esse cara é para você. Ontem essa semana eu vi uma pessoa, me lembrei da história, uma jovem senhora, e hoje ela está toda amarrada. Era uma pessoa cheia de sorrisos, alegria aqui na igreja, participava de tudo. Aí ela sentiu alguma coisa por um homem que ela já devia desconfiar, porque ele já tinha outros filhos, entendeu? Ela devia desconfiar, ele sentiu que ali era, sabe, era o homem para ela, e se lascou. Nem para a igreja ela não pode vir agora. Você entendeu? Então você tem que pegar esse cinto da verdade. O que tem que mandar na sua vida é o cinto da verdade. Se Deus falou, está falado. Deus falou que esquemas não é forma de você ganhar dinheiro, que a forma de você ganhar dinheiro é de pouco em pouco.
Mas eu sinto que é uma bênção de Deus. Pois é, você vai depois sentir que isso é uma bênção do inferno, né? Você vai sentir que isso é uma maldição do cão na sua vida. Não entre nesse esquema. Quando Deus fala uma coisa, olha, Deus, a palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus, ela não erra, gente. Por isso que Deus quer, Ele diz, essa palavra, ela mexe nas nossas finanças, no nosso emprego, no nosso trabalho, na nossa família, no nosso relacionamento, no nosso esporte, mexe em tudo. Obedeça a palavra de Deus. Obedeça a palavra de Deus. Coloque, não importa o que o seu sentimento está dizendo, não importa o que a sua barriga está dizendo, siga o que Deus manda e você sempre vai dar a volta por cima. Você vai ser vitorioso. Que os outros se quebrem. Como uma irmã hoje, eu falei, ela disse, não, mas minha irmã disse que ela não acredita. Eu não acredito. Eu não falei, a sua irmã não é minha membra. Ela não é a ovelha desse rebanho que Deus mandou pastorear. Eu digo, nem liga mais para ela, tá doida? Deixa ela. Um dia ela vai dizer, poxa, o pastor estava certo. Se estiver me assistindo pela internet, deve estar doidinho tirando dinheiro lá daquele esquema. Doidinho. Gente, siga a palavra de Deus. Coloque essa palavra de Deus por cima das suas emoções. As suas emoções não significam nada. As suas emoções, elas têm que concordar com a Bíblia. E não a Bíblia concordar com as suas emoções. E sempre você vai ser vitorioso. Segundo, a Bíblia diz que a palavra de Deus é como a espada do Espírito. Eu vou pegar aqui a espada aqui do nosso programa, tá? A espada do Espírito. Aliás, 3 lugares da Bíblia compara a palavra de Deus com a espada do Espírito. Em Hebreus capítulo 4, verso 12, ele diz que essa espada é tão afiada, uma espada de 2 gumes, tão afiada que ela divide entre a alma e o espírito. Essa espada, ela é poderosa. E Deus então aqui chama só, no verso 17, diz assim, usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E a espada do Espírito, pegue a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Agora, na semana passada nós falamos sobre, no princípio era o verbo, eu falei que lá, como é que é a palavra no grego? Logos. Você lembra? Logos? Logos significa palavra. Comunicação. Mas aqui nessa passagem não é logos que ele fala rima. Já ouviu falar de rimar? Esse verso não rimou. Rima é algo que a gente fala geralmente na poesia, mas rima vem do grego e significa a palavra pronunciada, a palavra que sai, né, empurrada pela nossa respiração, a palavra oral. Ele diz, pegue a palavra oral, que é a espada do Espírito. Como é que a gente entende isso? Veja só, quando Jesus foi tentado em Lucas capítulo 4 e Mateus capítulo 4, depois você lê tudinho direitinho, ele foi tentado, em cada uma daquelas tentações, como é que ele resistiu ao diabo? Porque nós memorizamos na passagem de semana passada, né, de quem está memorizando, de Tiago, ele resiste ao diabo. Como é que você resiste ao diabo? Como é que Jesus resistiu ao diabo? Lucas capítulo 4, Mateus capítulo 4, toda vez que o diabo vinha com aquela apresentação, aquela tentação, o que Jesus, como é que ele respondia? Está escrito, mas ele falou, está escrito, e ele pronunciava um versículo sobre Satanás. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, verso 12, que essa é uma palavra viva. Ela continua, só porque ela está escrita, mas essa palavra, quem mandou escrever vai dizer, essa palavra continua, ela é viva, ela ainda corta Satanás, ela corta os demônios, ela corta o mal, ela corta os dominadores, gente. Essa palavra, ela é um horror para os maus espíritos. A palavra proferida, a palavra citada. Lutero aprendeu isso. Ele descobriu que a maior arma que ele tinha quando os demônios vinham visitá-lo, ele é pronunciar a palavra de Deus, de dizer os versículos. Deus quer que você tenha esse arsenal, espadins, espadas grandes, machados, todos esses mecanismos de guerra, aqui na sua cabeça, para cada ocasião. Jesus, você vê, Jesus não usou só um versículo. Jesus em cada tentação usava um versículo diferente. Ele proferia um versículo diferente. Ele usava a arma adequada. Eu vi tantas armas diferentes aqui representadas, né? Eu vi uma que eu achei linda, que é aquela bola com as, como é que é o nome daqueles, com a corrente, né? Que é uma arma, se souber usar, terrível. E olha, Deus tem armas para cada tentação.
E Deus tem lotado aí a sua Bíblia de armas, de todo tipo de arsenal aí, para você poder usar na hora da tentação, na hora da tribulação, na hora que Satanás vem te visitar, que ele vem te atacar. Deus tem dado isso aí. Alguns anos atrás, a minha esposa, depois dessa mensagem, ou uma mensagem parecida, ela teve um sonho, um pesadelo na verdade, e Satanás estava atacando ela, tipo parecia ser um leão, um cachorro meio assim, no pesadelo dela, no sonho dela, e atacava, tentando destruir ela, e ela lembrou que ela tinha que citar versículos como Jesus citou, e ela só lembrava de um versículo, João 3,16. Ela disse que deu um apagão na mente dela, ela só conseguia dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todos, tem a vida eterna. Aí o bicho, diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus... E ela repetia, e o bicho quase chegava, e ela tentando, ela disse que ela se sentia uma pessoa se defendendo do pitbull, né, com uma tampa de Tupperware, sabe aquela tampa de plástico? Ela disse que era um horror. Ela disse que deu graças a Deus quando acordou, né? Ela precisava era de um revólver, né? Nessa hora, precisava de uma metralhadora com esse bicho, e estava com uma tampa de plástico tentando atacar. Às vezes nós, por termos pouco arsenal aqui na Bíblia, aqui na cabeça, nós estamos atacando Satanás, contra-atacando Satanás, com armas que não são bem apropriadas. Por isso essa ênfase, você memorizar a palavra, e Deus vai jogar. Você já viu o filme, como o cara está aqui, o príncipe, geralmente é o príncipe, aí alguém derruba a arma da mão dele, mas o escudeiro fiel está ali perto, e ele joga assim outra arma para ele, ele pega e continua. Você já viu? Gente, o Espírito Santo te joga as armas que você já aprendeu, que você usou, e te dá a espada certa para aquele momento. Ele te dá a arma certa para aquele momento, mas para isso você tem que ter um arsenal dentro de si. Você não pode ser ralo, você tem que ter muita palavra. Por isso nós dizemos firme na palavra, cheio da palavra. É isso que vai te dar esse poder que Deus fala aqui, o poder para você resistir ao diabo. Eu amo aquele versículo de Apocalipse capítulo 1, verso 16, quando João descreve uma visão que ele teve de Jesus agora ressurreto no céu. Ele diz assim: e da sua boca saiu da sua boca saiu uma espada de 2 gumes. Essa espada de 2 gumes é essa palavra que ele estava mandando escrever, para nós podermos resistir ao diabo. Use essa espada. Terceiro, a palavra de Deus é comparado também nas Escrituras com outro elemento que a gente precisa. Luz. Salmo 119, verso 105 diz: está na hora de botar os óculos, né? Os óculos escuros, óculos de sol, né? Salmo 119, verso 105 diz: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Olha só, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Farol baixo, farol alto. Você entendeu? Você tem que ter as duas coisas na vida. Você, quando você é soldado, ou quando você está perdido, quando você está andando à noite, e nós estamos andando à noite, Jesus disse, as trevas, nós estamos vivendo nas trevas, né? Nós estamos debaixo da luz, mas dentro de um mundo de trevas. Você tem que ter primeiro, você tem que ter luz aqui nos seus pés, para você não pisar em buraco, não pisar em mina, você não pisar tropeçar em pontas agudas, em árvores, você não cair na lama. Você tem que estar olhando aqui o seu próprio. Mas se você só olhar aqui, você pode não sair do lugar, você fica rodando. Você tem que ter uma outra luz que vai assim, lá longe, onde te mostra o futuro, a frente, aonde você tem que ir. Você tem que ter as duas coisas. E a Bíblia diz que a palavra de Deus é justamente essa lâmpada para os meus pés, e também essa luz que me mostra o destino, lá na frente, aonde Deus quer que eu vá. Quando eu era criança, uma vez, eu estava numa lancha, e a lancha se perdeu no meio do Rio Negro. Era assim uma noite escura, não tinha luar, não tinha nada, e a gente se perdeu, a gente não conseguia nem se orientar qual era assim, onde era
a cabeceira do rio, a boca do rio, onde era a margem esquerda, direita, totalmente perdido, e combustível limitado. Eu sei que todo mundo no barco que era crente começou a orar. Uau! Finalmente, quando eu vi, a gente viu assim, quase junto, umas 3 pessoas, nós vimos uma luzinha, uma lamparina lá na beira. Uau, que alegria! Nós fomos na direção daquela luz e paramos e pernoitamos ali. No dia seguinte descobrimos que era uma linda praia, né? Um lugar fantástico, mas aquela luz nos orientou para o lugar que nós devíamos ir. A palavra de Deus, ela é essencial. Você tem que ter na sua vida diária, para tomar as decisões de todas as decisões, as pequenas decisões, o que você vai comer, você precisa, a palavra de Deus fala sobre isso. Deus fala sobre como nós devemos viver, como nós devemos agir, como nós devemos discutir. Deus fala sobre todo esse detalhe da nossa vida, e você precisa ter essa palavra na sua vida, e você precisa obedecer essa palavra na sua vida, porque essa palavra vai fazer você viver uma vida correta, viver uma vida justa, uma vida de vitórias e não derrotas. Mas você também precisa ter a palavra de Deus que te mostra para onde você vai, o foco sempre para onde você vai, para você poder chegar onde Deus quer que você vá. A palavra de Deus é esta luz. Salmo 119, verso 5, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Vamos usar essa forte lanterna, essa forte luz, que é o próprio Jesus que nos deu, através da sua palavra. Por último, Deus compara a sua palavra com a ração do soldado, com o alimento. Para você guerrear, para você viver, você tem que ter alimento. É o combustível da nossa vida. E Deus então compara essa palavra dele com o combustível da nossa alma, da nossa vida. Ele compara essa palavra com o leite, o leite que nos fortalece desde o início. Ele compara com o pão. Jesus é o pão da vida. Quem comer desse pão jamais terá fome. E ele compara a palavra de Deus com o pão, ele compara a palavra de Deus com o mel, ele compara a palavra de Deus com a água, e ele compara a palavra de Deus com alimento sólido. Vamos falar dessas coisas. Primeiro, a Bíblia compara a palavra de Deus com a água. Sem água você resiste aproximadamente 3 dias. Se você não tomar água, em 3 dias você começa a hidratar, você começa a perder o norte, e você morre rapidamente com desidratação, principalmente num clima como o nosso, um clima quente. Então você precisa de água. E Jesus diz: eu sou a água da vida. Quem beber de mim jamais terá sede. E Deus continua dando essa água através da sua palavra. A palavra de Deus é a água. Em Efésios capítulo 4, ele fala que através dessa água que você também se lava, você se banha, você toma essa água. Isso te mantém hidratado, isso te mantém forte, para você poder resistir a Satanás e ter uma vida vitoriosa. Você tem que ter essa água na sua vida, você tem que estar tomando essa água. Segundo, em 1 Pedro capítulo 2, verso 2, ele diz: deseje essa palavra como o puro leite que o neném toma. Deseje isso, deseja tomar esse leite. Por isso que a gente se esforça nessa época. De vez em quando, uns 3 anos, 4 anos atrás, teve uma jovem mulher que ela disse, ela saiu da igreja inclusive nessa época, porque o grupo dela, eu acho que era do Mix, aí o grupo dela estava pressionando para ela ler 1º e 2º Reis, para a gente, entendeu? Essa brincadeira, mas nós sabemos que não é pela brincadeira que nós fazemos isso porque isso nos dá um up na nossa vida. Deus quer que a gente tenha uma vida vitoriosa. Esse pastor quer que você tenha uma vida vitoriosa. Essa igreja quer que você tenha uma vida vitoriosa, não uma vida de fracasso. E para isso você tem que fazer o que Deus manda. E Deus diz: tome do leite da palavra. Toma esse leite, menino. Toma!
com açúcar, sem açúcar, chocolate, sem chocolate, né? Não interessa, quer açaí, bota açaí, mas toma esse leite, entendeu? E a gente tenta botar uma açuquinha, a gente bota chocolatezinho, bota um ovo maltine, muitas formas de você tentar, né, você engolir esse leite, você que não gosta, mas você tem que engolir o leite, você entendeu? Se você não engolir, você vai ficar todo... O que tem esse menino? Ele não toma leite. Até menino que tem alergia a leite, que tem alguns, né, tem que tomar algum substituto, porque senão você fica todo guinzo e fraco. E jamais vai poder resistir a Satanás. A Bíblia diz, compara também a palavra com o mel. O mel. Você lendo em 1 Samuel, você se lembra que um dia Saul, que era um idiota, mas era bonito. É igual aquele que você está namorando. Era idiota, mas bonito. E ele então um dia ele fez uma proclamação: qualquer pessoa que comer qualquer coisa até destruir os inimigos vai morrer. Olha a leseira. E foi o próprio filho dele que não tinha ouvido isso aí, estava no meio da floresta matando o inimigo que nem Carapanã, né? E de repente ele estava fraco, e o escudeiro dele, ele viram um mel, aí ele pegou, furou com a lança dele, veio aquele mel, ele pegou na mão, tomou, e a Bíblia diz que o olho dele brilhou e a força voltou. É açúcar instantâneo no seu sangue, é um açúcar de boa qualidade que ela entra, você enche de energia. Os atletas usam mel ou coisas parecidas com mel, porque ele é uma energia muito rápida. O pão é energia também, é muita energia, mas não rápido como o açúcar do mel. E a Bíblia diz que os olhos dele brilharam, ele voltou e matou mais um monte de inimigos, que nem Carapanã. Gente, Deus diz que a palavra de Deus, Salmo 119, verso 103, ele diz que é mais doce do que o mel, energiza a vida. Gente, é por isso que Deus quer que você diariamente vá para a palavra de Deus, tomar um pouco do mel, para energizar aquele dia. Provérbios capítulo 8, verso 32, se não me engano, acho que é 8:32, diz assim: bem-aventurado, feliz é aquele que todo dia vai para a minha porta esperar ouvir o que eu vou dizer. Todo dia, é algo que a gente precisa fazer todo dia. Você não pode, se você não é camelo, né? O camelo, ele toma água, bebe, chega o estômago dele, vai... mal anda quando termina de tomar água. Aí ele consegue andar até 40 dias com aquela água. Ele consegue comer uma vez e durar uns 20 dias, entendeu? Mas você não é camelo. Deus nunca disse: meu rebanho de camelos, né? Nem rebanho, qual é o nome? Coletivo de camelos, né? Acho que é manada de camelos, né? Olha só. Não, ele é meu rebanho. O rebanho, se ele não tiver água, em um dia ele morre. O rebanho, se ele tiver um dia sem comida, ele já está fraco, entendeu? Ele diz: bem-aventurado quem vai todo dia. Gente, por isso que todo dia a gente vai. E esse festival da palavra é só para de novo colocar em prática, porque a gente vai ficando bandido. Não vai ficando, a gente vai, é tanta coisa que acontece, e aí acontece isso, aquilo, pau, no final do dia você já está, eu tenho que meditar, senão, porque vão me cobrar. Não, é porque Deus está dizendo que você precisa, não é porque vão te cobrar. Essa cobrança que a gente faz aqui, que o seu grupo faz para você, você não vai pagar multa, você não vai ser expulso da igreja, se não fizer, não vai acontecer nada com você. Agora que você vai morrer, você vai morrer na hora que o diabo vier, entendeu? A gente incentivando: coma meu filho, é um incentivo gostoso, que a gente tenta proclamar isso de uma forma gostosa. Por quê? Porque nós entendemos que isso é a mudança, isso é divisor de águas. Quem medita e quem não medita, quem tem a palavra de Deus na sua vida e não tem. Essa é a forma de você estar cheio do Espírito Santo. Isso aí é uma outra mensagem que eu não vou dar hoje. Mas de qualquer forma, Deus quer que você coloque. E finalmente, Deus compara essa palavra com comida sólida. Conforme você vai crescendo na palavra, Deus vai te dando mais coisas. Ele vai falando mais coisas mais complicadas. Por isso nós temos o CENIB, para você estudar a palavra de Deus. Paulo, em 1 Coríntios 3, verso 2, ele diz assim: e eu queria conversar com vocês como adultos, mas vocês ainda são bebês, ainda estão precisando de leite. Eu não posso nem dar comida sólida. Ele fala isso também em Hebreus capítulo 5, ali no final do capítulo, ele diz assim: vocês por esse tempo já deviam estar comendo comida sólida, carne,
coisa pesada, mas não pode, porque vocês não tomaram nem o leitinho, você não tem uma digestão ainda bastante equipada. Por isso que a gente estuda a palavra, a gente vem para a aula. Parabéns você que está fazendo o CENIB, você estuda, ainda está fazendo essas meditações, está fazendo essa memorização que não acaba nunca, e essa leitura de 1º e 2º Reis, que inventaram tantos capítulos que a gente não sabe nem o que fazer, né? Mas sabe uma coisa? A palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus não volta vazia. Quando você menos espera, vão ser desses versículos que você memorizou, que quando Satanás vier te atacar, o Espírito Santo vai dizer: pega! E você pega na espada. É na hora que você está com aquela fraqueza, que Deus vai jogar aquele mel para você, que Ele vai jogar para você aquela água que você precisa para resistir a Satanás e se manter firme. A palavra de Deus é essencial para vidas vitoriosas. Quem quer ser vitorioso? Então, beba, coma, use essa palavra, e Deus vai te dar uma vida vitoriosa. Pai querido, abençoe o teu povo, que essa palavra possa, Senhor, encher nossa vida, que ela possa permear nossa mente, nosso coração, nossa alma, que nós possamos ouvir o teu Espírito falando conosco, por causa dessa palavra, essa palavra viva e eficaz, Senhor, que nos deste, do qual comer, do qual beber, para vivermos vidas vitoriosas. Pai, abençoe o teu povo, e nessa última semana de Palavra Festa, a gente possa continuar, Senhor, Senhor, memorizando, voltando, Senhor, aos nossos hábitos de estudar a Tua Palavra todo dia, de memorizar, de ver as lições e ler a Tua Palavra, Senhor, porque sabemos que Tu queres para nós uma vida vitoriosa, e tem nos dado o como alcançar. Em nome de Jesus, amém, e abençoe o Teu povo. Amém. Thank you.